Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destaco após o pregão desta terça-feira, dia 23 de julho, começando aqui pela DTEX 3, terminou o dia com alta de 4,61%, abriu com gap, gerou um pequeno recuo, no gráfico de 15 minutos é possível perceber a formação de um fundo ascendente em relação a todos os topos e fundos ascendentes do ativo, o que abriria uma possibilidade de trabalhar na ponta compradora fazendo day trade. Mas é um ativo que, se eu for focar no swing trade, o movimento que ela vem fazendo aqui, um movimento mais forte, não trouxe muita correção para já entrar comprando esse ativo. Já gera um movimento de alta no gráfico semanal, corrigindo bastante o movimento de baixa anterior e agora invadindo uma região de resistência válida até o fechamento da semana por volta dos R$14. Ou seja, não vejo uma entrada, por mais que tenha sido forte, por mais que tenha uma chance de continuar um pouco aqui mais adiante esse movimento de subida, a não ser que essa ação gere uma correção, voltando, por exemplo, ali no gap em torno dos 13,60 ou até mesmo mais abaixo na faixa dos 13,12 para tentar pegar aí um fundo ascendente nessa nova tendência de alta de curto prazo da DTEX 3. A Rente 3 gerou também um rompimento aqui com superação dos 32,55, candle forte de alta, 2,18%. Já é um ativo também com um bom movimento de subida, contrário a um movimento de baixa, um pivô de baixa, nem a tendência de baixa de médio prazo, que como já vem um movimento de alta, esse rompimento também estaria de fora dessa operação. Seria mais uma ação para que, se ela gerasse um sinal até contrário a essa subida aqui, seria mais para arriscar uma operação na ponta vendedora do que na ponta compradora nesse rompimento. Então não estaria muito interessado em comprar esse rompimento desse topo anterior e ainda junto ali de uma resistência logo acima, que ficaria aqui na casa dos R$ 32,83 a R$ 33, uma região de fundos anteriores, de vários testes aqui anteriores, funcionando agora como um local de pressão vendedora para o ativo. Olhando agora para a BVMF3, essa ação que estabeleceu aqui um pivô de alta, uma tendência de alta no pregão de 11/7, enfraqueceu logo na sequência, tentou manter ali uma chance de subida depois dessa formação de fundo ascendente, mas tudo isso em cima de um ponto pesado de resistência ali no gráfico semanal que foi perdido num único movimento de baixa. Então esse ativo, dentro desse movimento de subida, o tempo já que tem de subida em relação ao que foi a queda, já estaria maduro para um novo movimento de baixa. Então abriria a chance de um novo movimento de baixa e ela começa a dar alguns indícios, alguns sinais de enfraquecimento da subida, o que favoreceria essa movimentação aqui para baixo no gráfico semanal, a formação de um pivô de baixo no gráfico diário, que é a perda dos R$ 12,16. Para uma possível venda nessa ação, a venda poderia acontecer aqui na perda desses R$ 12,35, para uma operação de duração em torno de um mês. O stop ficaria acima da máxima desse candle, e aí tentaria pegar um movimento de baixo um pouco mais longo que se aproximasse mais dos fundos ali anteriores, principalmente na faixa de R$ 11,40. Já para uma operação mais curta, você poderia trabalhar com stop aqui na faixa dos 12,51 e um objetivo mais próximo ali de 11,80, 11,75, que é o próximo nível de suporte. Enfim, uma relação risco-ganho em 1/3. A PDGR3, como BISA 3, RSD 3, tiveram um pregão aí basicamente apresentando um candle de reversão. A PDGR3 apresentou um engolfo de baixa após um movimento prolongado de alta, que encontrou uma região ali de fundo anterior, na região dos R$2, número redondo, e o que abriria espaço para ter uma correção desse movimento de subida, seja um movimento um pouco mais lateral ou um movimento um pouco maior de baixa, onde em média ele poderia alcançar aqui um nível em torno de R$ 1,86 a R$ 1,80. Seria um dos pontos aí de possível objetivo dessa queda, com a chance de apresentar novamente um movimento ali, um fundo ascendente, e pelo menos corrigir um pouco mais essa tendência de baixa de médio prazo. Mas o fato é que tanto BISA como Rossi também apresentaram candles que aumenta a chance de ter esse movimento contrário ao movimento de subida que foi mais prolongado nesses papéis. Por último, Embraer. Embraer a gente já vem comentando nos vídeos chats do Investmania, falando que a ação no gráfico mensal possui um grande movimento de alta.
No gráfico semanal, um grande movimento de alta. No gráfico diário, um grande movimento de alta. Ou seja, é um ativo que, em termos de perspectiva para cima, não seria dos mais favoráveis para a ponta compradora, por mais que a tendência esteja totalmente alinhada para cima. Mas a gente já vem falando no enfraquecimento dessa tendência e uma chance de ter um movimento um pouco mais forte, até de curto prazo, anulando essa tendência de alta de curto prazo e vindo para uma tendência de baixa de curto prazo e, consequentemente, trazendo uma correção na tendência até de médio prazo da ação. Então, no pregão de hoje, ela apresentou uma queda de 2,49%, aumentando a chance de que essa tendência, pelo menos na minha leitura, essa tendência já não é mais uma tendência de alta. Por mais que a análise técnica clássica mantenha ali os seus fundos aqui ascendentes, na Embry3 tem fundos ascendentes, esse sinal aqui reforça um pouco mais essa chance de que a tendência de alta está sendo revertida mais para uma tendência indefinida e podendo se estender para uma tendência de baixa aí de curto prazo nas próximas semanas. Esse seria o primeiro indício que teria uma das chances de buscar uma operação de venda sendo muito mais agressivo, com o stop aqui em cima, tentando pegar uma movimentação de perda de força da Embraer, Embry3, próximos níveis de suporte, tem um imediato em 20,94 e mais abaixo a região de R$ 20 a R$ 19,66. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima videoanálise.